Veja os destaques desta edição do Acontece no Rio. Morre aos 91 anos o ex-presidente da Câmara Municipal, Sami Jorge. Prefeito antecipa legado olímpico do Parque Radical. E a crise hídrica é o assunto da nossa entrevista especial de hoje. Em instantes. Morre aos 91 anos de insuficiência respiratória o ex-presidente da Câmara Municipal, Sami Jorge. O corpo foi velado no Palácio Pedro Ernesto. Invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a solenidade. Sami Jorge Radab Domassi. O vereador Sami Jorge morreu na última quarta-feira, aos 91 anos de insuficiência respiratória, deixando mulher e 2 filhos. Uma carreira de mais de 50 anos na política. Ainda um jovem deputado estadual em 1962, participou da elaboração do texto constitucional do novo estado da Guanabara, por conta da mudança da capital para Brasília. Em 1969, foi cassado pelo AI-5. Na Câmara de Vereadores do Rio, exerceu 5 mandatos durante 20 anos. Desses, presidiu o Legislativo por 12. O corpo do ex-vereador Sami Jorge foi velado no saguão do Palácio Pedro Ernesto, desde quarta à tarde e início da noite. O ex-vereador deixa um legado de coerência e coragem política. Por um dever de consciência, no início da sessão, que por um acaso, curiosamente, coincidentemente, eu estou na casa onde convivi sob a presidência de Sami Jorge durante muitos anos, eu fiz questão de dar umas palavras, porque, de fato, algumas características eram muito claras nele, a paciência, a compreensão, a tolerância. Ele era um ser muito elegante, altivo e sempre muito respeitado. E acho que todo homem público quer isso, ser respeitado. O reconhecimento dos servidores. Na época em que ele esteve aqui, eu fui diretor de contabilidade dele, entendeu? Todos os balancetes referentes, todas as prestações de conta, e até então que quando nós assumimos a diretoria, estavam em aberta, nós conseguimos aprovar todas elas, entendeu? E ele foi um pai para os servidores. Nasci numa comunidade onde ele fez um trabalho excelente, que foi o Morro da Formiga, onde ele realizou diversas obras, melhorou demais a qualidade de vida daquela população. E por essa admiração me aproximei do Sami Jorge e pude ver o trabalho importante que ele fez para o Rio de Janeiro. Os vereadores compareceram ao velório prestando suas homenagens. Ele é a figura do Parlamento do Rio de Janeiro. Na Câmara nós consideramos o Dr. Sami o nosso eterno presidente. Então, nesse momento de luto da família e de luto da cidade, eu quero desejar que a família do Dr. Sami e a comunidade libanesa no Rio de Janeiro seja confortada e que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor, que são infinitos, que Ele possa acolher a alma do Dr. Sami e que possa recompensá-lo pelo bem que ele praticou. Acho que o Sami foi um grande homem, um grande parlamentar e deixou marca nessa casa, um dos grandes presidentes aqui dessa casa. Eu acho que deixou um legado muito bom para a cidade do Rio de Janeiro, para os próprios colegas vereadores. Tive o prazer de trabalhar com o Sami e a sensibilidade dele, o carisma dele, o carinho dele com as pessoas era muito grande. Eu tenho certeza que alguns parlamentares novos dessa casa, como eu, se espelham em muito que ele desempenhou nesse caminhar, né, representando o povo nessa casa, que com brilhantismo ele o representou. É isso que eu tenho que lamentar e dar os meus pêsames à família nesta oportunidade. A escadaria do saguão do Palácio amanheceu com as homenagens ao ex-vereador, inclusive do governador Pezão e do prefeito Eduardo Paes. Familiares, amigos, admiradores, velhos companheiros da política. Todos compareceram ao Palácio Pedro Ernesto para se despedir de Sami Jorge, um dos políticos mais influentes na política carioca e fluminense. Eu conheci muito bem o grande companheiro Sami Jorge. Convivi com ele, passei a admirá-lo, a estimá-lo e a respeitá-lo. E muito. Sami Jorge talvez tenha sido um dos mais hábeis políticos de uma geração inteira. Muitos mandatos, perseguido, caçado pela ditadura. Sami Jorge foi sempre um conciliador. Muita emoção de Toninho, funcionário que trabalhou mais de 50 anos com Sami Jorge. A emoção de amigos como o professor Roberto Habib. Quer dizer, conheço o Dr. Sami desde criança, somos amigos de família e colaborei com ele com muita honra para mim na aproximação dele, na medida em que ele não tinha muito tempo para fazê-lo,
com a comunidade libanesa e árabe. Ele, filho de libaneses, e eu também. Ele sempre procurou ajudar, tenho certeza, pela quantidade de gente que já passou por aqui, gente humilde, gente de qualquer faixa, resolver problemas. Ele tinha sempre essa vontade. Eu acho que era dele. Então é a personalidade que eu vejo dele no correr da sua vida, do começo ao fim. Um parlamentar, um homem público com uma história de 50 anos de vida pública que nos orgulha. Não só a política, como a vida, como a cidade, como o Estado e como o país, perdeu um dos maiores homens, um dos maiores nomes da política que nós já vivemos. Ele foi assim um marco na história política do Rio de Janeiro. E ele viveu a vida dele se doando a todos. Sem dúvida, o presidente Sami Jorge, como todos nós conhecemos e respeitamos, tem uma trajetória política exemplar. Nessa casa foi exemplo para muitos vereadores, sempre altivo, compenetrado, um político de excelência e para todos nós é uma dor imensa a sua passagem. Era esse o Sami, sempre generoso, com todo aquele seu estilo de árabe moderno, do diálogo. Além dele presidir essa casa por vários tempos, era uma pessoa séria, um grande presidente e hoje é uma perda lamentável para a Câmara dos Vereadores e para o Legislativo Carioca. Então nós estamos aqui lamentando e acompanhando, enfim, Deus sabe o que faz. O coro da Câmara Municipal se apresentou em homenagem ao ex-vereador. Em seguida, uma missa foi celebrada por um padre da Igreja Ortodoxa de São Nicolau. Santo Deus, Santo Poderoso, Santo Imortal, tem piedade de nós. Ao final da cerimônia, o vereador Sami Jorge deixou pela última vez a Casa de Leis em que trabalhou por 20 anos. No próximo bloco, Prefeitura anuncia legado olímpico antecipado. O Parque Radical, no Complexo de Deodoro, é o primeiro legado olímpico anunciado pela Prefeitura. Antes mesmo das competições, o espaço vai se tornar uma área de lazer. As obras estão dentro do cronograma, mas algumas instalações do Parque Olímpico da Barra não foram entregues no prazo. O cronograma de entrega das obras previa para o terceiro trimestre de 2015 a conclusão dos trabalhos em 4 importantes instalações esportivas do Parque Olímpico, mas setembro chegou ao fim e a Prefeitura do Rio não cumpriu o prazo. As 3 arenas cariocas e o centro de tênis ainda continuam em obras. Para a Prefeitura, o não cumprimento do prazo não é motivo de preocupação. As instalações agora vão ser entregues para a realização dos eventos testes de cada modalidade. O prazo é o prazo do evento teste, não precisa ficar com nada pronto do evento teste. Aliás, foi bom essa molecada ter inspirado a gente aqui para usar isso, porque isso aqui pronto agora, né, você tem que manter energia, manter a história e eles não querem assumir. Já no Complexo Esportivo de Deodoro, as obras seguem em ritmo acelerado. O Parque Radical, com uma área equivalente a 60 campos de futebol, vai abrigar as competições de ciclismo BMX e canoagem slalom. O circuito por onde vão passar caiaques e canoas já está pronto. O prefeito Eduardo Paz acionou as bombas hidráulicas e em poucos minutos surgia um rio artificial, com direito à correnteza, provocada pelas barreiras que vão servir de obstáculos durante as provas e foram instaladas sob a orientação da Federação Internacional de Canoagem. Foi necessário quase uma semana para abastecer o circuito com 25 milhões de litros de água tratada, um volume equivalente a 7 piscinas olímpicas. 85% das obras estão concluídas. O espaço para o público vai ser provisório. Mais de 8 mil assentos vão estar à disposição dos torcedores durante a realização dos Jogos Olímpicos. Eduardo Paz elogiou as instalações, mas os elogios mais aguardados são os dos atletas. No final de novembro, o circuito da canoagem slalom vai passar por um evento teste que reunirá 250 competidores
de 40 países. O Parque Radical vai ser o primeiro legado antecipado dos Jogos Olímpicos. Já no próximo verão, os moradores da região vão poder usar toda essa área aqui nos fins de semana e também nos feriados. A grande atração é esse lago artificial, que no calor de 40 graus do Rio de Janeiro promete se transformar em um verdadeiro piscinão. A abertura do parque foi antecipada para que não se repitam incidentes como o ocorrido em um fim de semana ensolarado de setembro, quando um grupo de moradores da região invadiu o lago para se refrescar. Acabou o evento 10 de novembro, a gente vai abrir já para a população usar esse verão, super piscinão, vamos, óbvio, botar salva-vidas, vamos ter toda a parte de saúde, vamos botar toda a infraestrutura para os cariocas já usarem nesse verão, aproveitarem esse espaço aqui tão especial. Eu acho que esse é um exemplo de legado antecipado da Olimpíada, né? A gente começar a curtir o legado da Olimpíada antes da Olimpíada aconteceu. Alguns jovens que participaram da invasão ao parque acompanharam o anúncio do prefeito e vibraram com a nova área de lazer. É só esperar liberar para o pessoal ir pular aí, não precisar mais invadir, né? Eu me amarro em canoagem. Seria ótimo poder ter um lugar onde eu possa aprender a canoagem. Isso é essencial, muito legal. A profundidade do lago, que chega a 4 metros na parte mais funda, é uma preocupação. Mas a prefeitura estuda baixar o nível da água e garante a presença de salva-vidas no local. A utilização das instalações da canoagem slalom como área de lazer é uma cópia da experiência feita na Inglaterra há 3 anos, após os Jogos Olímpicos de Londres. Aqui, o espaço vai ser dividido entre moradores da região e atletas de alto rendimento. O Parque Radical, além de oferecer recreações e atividades esportivas, vai contar com uma nave do conhecimento e também uma unidade da Clínica da Família. A razão de ser das Olimpíadas não era construir um rio artificial para sei lá quantas pessoas fazem canoagem slalom no Rio de Janeiro, no Brasil, poderem ter uma pista com padrão olímpico. Acho até legal que tenham, mas não era o seu objetivo trazer a Olimpíada. O objetivo de trazer a Olimpíada era melhorar a vida das pessoas na cidade. Foco das atenções, o prefeito do Rio resolveu improvisar um passeio de canoa pelo Largo Artificial, com a presença do secretário de Coordenação Executiva de Governo, Pedro Paulo, dos Jovens Invasores e do vereador professor Washington. É uma obra que vai ser utilizada pela Olimpíada durante 30 dias no máximo, mas que será um dos grandes legados para essa região. Na verdade, um grande legado para a cidade do Rio de Janeiro, mas em especial para Ricardo Albuquerque, Deodoro, Anchieta, Mariópolis, Parque Anchieta, Pavuna, ou seja, dessa área que vai poder usufruir de uma beleza igual a essa. Para mim, é a 8ª maravilha. Vai usufruir durante todo o tempo, com fé em Deus, por um período indeterminado. O abastecimento de água é uma grande preocupação, principalmente na região sudeste. A crise hídrica, que já foi tema de debate na Câmara Municipal, é o assunto da nossa entrevista de hoje. Especialistas dos setores hídrico e elétrico afirmam que a crise hídrica que atinge o Sudeste era previsível há pelo menos um ano. Segundo eles, mesmo que chova acima da média histórica, 2015 será um ano difícil para o abastecimento. Para falar sobre esse assunto, está aqui do meu lado o professor de Hidrologia da COP, Paulo Canedo. Paulo, muito obrigada por nos receber aqui. Prazer. Bom, se essa era uma crise anunciada, o que foi feito? Na verdade, essa crise começa em novembro de 2013, portanto já tem quase 2 anos. Enquanto São Paulo desdenhou a falta de chuva e a necessidade de ações para economizar a água, o Rio de Janeiro fez seu trabalho. Talvez tenha começado um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas começou em tempo hábil o controle das saídas dos reservatórios. Repare que ninguém pode controlar a entrada é controlada pelas chuvas, portanto por São Pedro. O que cabe ao homem é controlar a saída dos reservatórios. E controlou como? O Estado do Rio de Janeiro controlou pegando esses 4 reservatórios do Paraíba do Sul e coibindo a produção de energia elétrica, ou seja, reservando a água lá acumulada para o abastecimento público e industrial. E hoje tem apertado a rolha do setor industrial e concentrando cada vez mais a água para o abastecimento público. E isso, graças a essa medida, é que nós, na cidade do Rio de Janeiro, no Grande Rio, não temos racionamento. O que não significa dizer que nós estejamos numa posição confortável, nós estamos numa situação absolutamente desconfortável. No dia de hoje, o reservatório está com 7,19, o que é muito baixo.
devia estar na ordem dos 40%, enfim, estamos com 7,19%, e, portanto, indo em direção ao reservatório morto. É muito provável que lá cheguemos, portanto, é muito provável que nós terminemos esse ano já no reservatório morto, portanto, estamos em situação crítica, mas não faltará água. Para o nosso telespectador entender de onde vem a água. A nossa água é uma água do Paraíba do Sul. Ela vem inteiramente das chuvas e está armazenada em 4 reservatórios. O controle da nossa água está em controlar esses 4 reservatórios. A população tem a real dimensão dessa crise? Não. Essa é a crítica que eu faço aos nossos governantes, é que não tem colocado a sociedade a par do problema. Paulo, muito obrigada pela entrevista e pelas Prazer explicações. Muito obrigado. E é com você, Ingrid. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no site da Câmara. Acesse câmara.rj.gov.br. Até a próxima.